Oi gente, como que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem e eu espero realmente que vocês estejam bem, porque depois da leitura que eu vou recomendar pra vocês hoje, vocês vão passar um tempo assim, olhando pra parede, talvez um pouco impactados, porque eu vou comentar com vocês hoje sobre um dos meus livros favoritos desse ano, um livro curto, porém extremamente potente e um, assim, tesouro da literatura nacional contemporânea. Então, senta aí pra gente conversar um pouco sobre essa história, mas antes eu vou te pedir pra deixar o curtir nesse vídeo, isso é muito importante pra divulgação do meu trabalho. Se inscreva se ainda não estiver inscrito, compartilhe o canal com mais gente pra que ele alcance mais pessoas sempre. E também quero aproveitar pra te lembrar pra me seguir nas redes sociais, os links ficam aqui na descrição. Tô presente no Instagram, no TikTok, produzindo conteúdo também sobre livros e sobre outras coisas por lá. Então não perde, vai lá me seguir pra você ficar por dentro de tudo. E também vou te convidar pra conhecer o meu clube do livro através do Catarse. O Catarse é uma plataforma de apoio coletivo em que as pessoas que curtem meu trabalho podem apoiar e em troca receber algumas recompensas, dentre elas um clube do livro em que a gente faz uma leitura por mês. A gente escolhe os livros em conjunto, fazemos discussões em texto, em vídeo também. Então você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda se quiser participar. O link fica aqui na descrição. Bom, agora que os recados foram dados, vamos falar sobre ele, que está na minha wishlist já há muito tempo e que finalmente eu consegui ler esse ano. Foi uma das minhas metas de livros para ler antes de o ano acabar e eu estou falando de A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. A Palavra que Resta é um romance escrito pelo Stênio Gardel, um autor que é de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará e que inclusive foi aluno de ninguém menos que Socorro Cioli, uma autora também cearense que tem tomado destaque nos últimos anos e que se tornou também uma das minhas autoras favoritas da literatura contemporânea. Esse ano eu tive a oportunidade de ler A Cabeça do Santo, de autoria dela, já comentei muito aqui no canal a respeito. Amei demais esse livro, se tornou também um dos meus favoritos desse ano. E o Stênio Gardel foi aluno dela. Pelo que eu entendi, ele participou de uma oficina de escrita que foi ministrada pela Socorro Cioli. E pelo que eu entendi, foi nessa oficina que ele começou a escrever A Palavra que Resta. Inclusive, aqui atrás tem um comentário da Socorro que ela fala o seguinte: a magnitude deste romance está, primeiro, na invenção de um enredo poderoso sobre a dor da exclusão. A gente já vai falar sobre isso. A exclusão da miséria, do analfabetismo, da solidão, do preconceito. E se completa com a força da linguagem que molda a história, palavra por palavra, na tradição dos grandes narradores brasileiros. Então a gente tem aqui realmente uma grande história, uma grande obra. Esse livro foi publicado lá em 2021, foi finalista do Prêmio Jabuti e ele foi vencedor do National Book Award, que é uma das premiações mais renomadas que existem. Ele foi vencedor na categoria Literatura Traduzida. Então, tanto ele quanto a tradutora, da obra dele receberam esse prêmio e foi, assim, realmente um grande feito para um livro nosso aqui, da nossa literatura, que inclusive traz uma história que retrata a realidade de vários brasileiros. Então foi realmente uma coisa gigantesca que aconteceu e depois que você lê esse livro, você entende, que esse livro merecia ganhar todos os prêmios que ele concorresse na vida. Nesse livro curtinho, gente, não tem nem 200 páginas, mas eu fiz um monte de marcações, porque ele é desses, é daquele tipo de livro que você vai pegar, você vai marcar muito. A gente vai conhecer a história de um senhor, que é o Raimundo. Ele tem 71 anos e quando o livro começa, a gente entende que ele decidiu que ele vai se alfabetizar aos 71 anos, Ele vai aprender a ler e a escrever. E eu vou ler aqui um trecho já da primeira página. Eu cheguei a postar nos meus stories a primeira página desse livro, falando assim, tipo, essa é a primeira página que faz você querer sentar e ler o livro todo de uma vez. Sobre ele aprender a ler e a escrever, o segundo parágrafo diz o seguinte: a vontade tinha sim, desde menino, mas o pai lhe dizia que a letra era para menino que não precisava encher o próprio prato. Raimundo foi cedo para a lida. De noite, o braço ritmado no golpe da foice pedia descanso, que no outro dia tinha mais. O intento de aprender se rendeu à precisão. O futuro estava escrito na frente dele, era o presente do pai. Fala assim, não, começo de história que te faz querer ler o livro todo de uma vez, Você já consegue perceber a potência e a beleza dessa escrita, dessa narrativa, a forma simples, porém, em alguns momentos até mesmo poéticas na sua simplicidade de contar essa história. Desse senhor de 71 anos, o Raimundo, que nasceu e cresceu no interior do Brasil. A gente não tem exatamente uma cidade, descrita, mas tudo leva a crer que seja também no interior do Ceará. Esse senhor que, desde muito criança, precisou trabalhar na lida ali do sítio com o pai, Ele ajudou o pai muito ali nas colheitas e tal, e que foi negado a ele a oportunidade de aprender, de ir pra escola, porque ele precisaria trabalhar junto com o pai. Quem acabou indo pra escola foi a irmã, Então a irmã que não trabalhava na colheita teve a oportunidade de se alfabetizar, enfim, e estudar um pouco mais. Porém não o Raimundo. E a gente vai entendendo aqui, ao longo da história, um pouco sobre a vida dele e muito sobre um evento que marcou para sempre o Raimundo, que foi uma paixão que ele teve quando ele tinha seus 19 anos. Ele se apaixonou por um rapaz de uma das
enfim, das fazendas, dos sítios ali da região. Porém, a gente tá falando aqui de um lugar, de um contexto, né, de uma época em que um romance como o deles era proibido. E aqui a gente começa a ver, né, um pouco também da exclusão que a Socorro Scioli fala aqui atrás, da solidão e também do preconceito. Só que apesar de ter tido, né, essa privação da educação quando era jovem, o Raimundo agora, né, na velhice, já no fim da vida, com seus 70 e poucos anos, ele decidiu que ele vai aprender a ler, porque ele tem um grande objetivo, e esse objetivo é ler uma carta que ele guarda há mais de 50 anos, uma carta que foi dada para ele quando ele era jovem e ele viveu um grande amor proibido. Ele não pôde, né, viver de fato a vida junto com essa pessoa que ele tanto amou anos atrás, e ele carrega ainda consigo, né, essa carta e as lembranças do que ele viveu e essa vontade de entender, decifrar essas palavras que foram deixadas para ele, para que ele, enfim, descubra qual foi a mensagem, né, a última mensagem que o seu grande amor deixou para ele. Por isso, inclusive, o título do livro se chama A Palavra que Resta, né, porque é a última palavra realmente que esse grande amor deixou para ele. Então a gente vai acompanhar não só, né, o presente ali, ele aprendendo e tal, né, a ler e a escrever, mas também muito do passado, né, do que aconteceu no passado para ele ter chegado, né, nesse ponto da vida dele. E a gente vai acompanhar muito, né, dessas questões que a própria Socorro diz aqui, né, atrás do livro, como a exclusão da miséria, do analfabetismo, da solidão e do preconceito. Tudo isso é trazido de uma forma muito direta, né, sem muitos rodeios, sem muitas firulas, porém de uma forma... É um cru que é um cru, mas é um cru poético, sabe? Assim, é uma forma muito bonita de trazer uma realidade que é dura, que é muito difícil, em que esse próprio personagem se encontra ao longo da leitura em diferentes situações de questionar quem ele é, questionar a sua, enfim, né, a sua natureza, questionar até mesmo os seus valores, sabe? Ele acaba questionando muito disso por conta da forma como o mundo trata ele, por ele ser quem ele é. E por isso só já é uma história muito dolorosa, muito difícil de se ler. Existem cenas, né, passagens nesse livro, assim, que são muito tocantes e muito tristes. É aquele tipo de livro que vai ser, sim, melancólico, que vai ter, sim, as suas partes mais emocionantes, né, mais tristes, que nem por isso deixa de ser bonito, ou que talvez por isso seja ainda mais bonito, porque aqui a gente tá vendo um retrato, né, um recorte de uma realidade que é a realidade de muitas outras pessoas do nosso país, né, e a gente vai se emocionando, né, a cada novo relato do Raimundo e da sua vida. E é aquele tipo de livro, cheguei a comentar isso lá no Instagram, é um tipo de livro que você... Gente, ele tem menos de 200 páginas, acho que não tem nem 150. Ele tem, deixa eu ver, eu vou falar aqui exatamente quantas páginas ele tem. 151 com os agradecimentos, tá? É um livro que se você sentar, você lê de uma vez só. Eu mesma levei um dia, menos de um dia pra ler esse livro. Porém, é aquele livro que eu só recomendo que você leia em um dia se você tiver tempo. Se você puder realmente colocar sua atenção exclusivamente nesse livro, sabe assim? Porque... por mais que seja uma história curta e uma história até mesmo simples, ele tem uma narrativa e uma escrita que, não sei, exigem que você tenha um cuidado para entender os sentimentos e as emoções que o Stênio Gardel vai colocando por trás dessas palavras. A forma como ele traz a cadência das frases, sabe? Até isso influencia na forma como você vai recebendo esse livro. Então, pra mim, a beleza desse livro como um todo tá não só nessa história, né, que é muito linda, muito emocionante, muito triste também e muito real, né, mas também na beleza como ele resolve contar essa história, como ele traz essa história ao leitor. Então eu acho que é um livro que você pode ler tranquilamente em menos de um dia, mas colocando toda a sua atenção nele pra você conseguir receber tudo que ele tem pra te dar, tá? Então nada de ficar lendo rápido, lendo com pressa, muito menos ainda fazer leitura dinâmica com essa história. E resumindo aqui, então, é um livro que mexeu muito comigo, que eu gostei demais de ter lido, que eu vou recomendar ainda por muito tempo, e que se você ainda não leu, você tá perdendo uma grande oportunidade. Faz a aquisição, põe na sua wishlist, se você já tem na sua casa, coloca no topo de prioridades, porque é um livro que com certeza vai te emocionar e que você com certeza vai sair dessa leitura, assim, realmente encantado com a escrita e com a história do Raimundo. Então é isso, eu deixo aqui mais uma vez essa recomendação. Comenta aqui embaixo se você já leu, o que você achou do livro, se você ficou com vontade de ler também, comenta aqui que eu vou adorar saber. Vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande e até mais. Tchau!